E hoje vamos falar um pouquinho sobre ideologia de gênero e assuntos correlacionados. Antes de começar a fazer as perguntas, e o pastor Felipe vai nos ajudar, eu queria trazer aqui um texto, uma informação sobre, o título é Ideologia de Gênero e a Desconstrução da Família. E a gente pegar o nosso ponto de partida e aí fazer aqui as perguntas, na verdade, que algumas já estão pré-estabelecidas. Ao definir ideologia de gênero, devemos considerar dois conceitos bem particulares, que assumem significados distintos: ideologia e movimento. Algumas ideologias viraram movimentos, agendas, ao passo que muitos movimentos nasceram sem ideologia. Hoje, quando precisamos nos referir à ideologia de gênero, é mais prático utilizar a expressão agenda de gênero, lembrando-se de que o termo agenda significa projeto, plano, planejamento e sequência. Essa questão remete a um movimento promovido no início do século XIX por uma pessoa de nome Lewis Henry Morgan. Ele dedicou os seus estudos a estabelecer 3 itens no incipiente movimento chamado então de sociedade primitiva. A intenção de Morgan era demonstrar que o Estado, a ideologia de gênero, a crise da identidade sexual e religião tinham causado grandes problemas na configuração da família. Para Morgan, que desenvolveu sua pesquisa ao lado da tribo dos Iroqueses, nada poderia ser mais errado do que estabelecer o conceito de família na sociedade, pois os vínculos consanguíneos, segundo ele, não existem. Você vê que esse tratado não é de hoje, é embrionário, paulatinamente chegou onde nós estamos hoje. A primeira definição de ideologia de gênero. O processo de Morgan se estendeu, infelizmente, pelos meios universitários durante os séculos XIX e XX. Seus maiores expoentes e ideólogos eram Marx e Engels. A primeira definição do termo ideologia de gênero é, então, movimento que pretende desconstruir a família e os vínculos existentes dentro dela. O segundo passo no estabelecimento de tal ideologia foi dado em 1968, quando Robert Stoller defendeu a necessidade de fortalecer o conceito e a definição do termo gênero, em detrimento da definição do termo sexo. Segundo Stoller, utilizar o termo sexo masculino e feminino constituía uma séria problemática para a identidade sexual do indivíduo. E por aí vai. Na verdade, é o que a matéria diz, o que nós sabemos, isso sem querer espiritualizar, mas nós temos a nossa Constituição, nós cristãos, a nossa Constituição é a palavra de Deus. O que ele fala aqui sobre sexo masculino e feminino, isso, segundo ele, é um erro. Nós encontramos lá em Gênesis que Deus criou, sim, esses 2 sexos. O sexo masculino, macho, e o sexo feminino, fêmea. E assim é a verdade. Para que se tenha uma ideia, há muito tempo, até que passou desapercebido, eu que milito na área do rádio há muitos anos, tem um cantor secular que era casado com a Baby Consuelo, hoje mudou, então quase sendo amordaçados, não podemos mais nos posicionar naquilo que cremos, estamos tendo prejuízos, ou pelo menos sendo atacados por uma agenda onde nós entendemos que este movimento, não é ideologia, é um movimento de uma agenda do mundo, pós-moderna, anticristã, antibíblica, anti-Deus e anti-igreja de Jesus Cristo. E nós vemos as notícias do dia a dia, não é? As crianças sendo fomentadas ao sexo de maneira prematura, está quase chegando a um ponto de as pessoas, pelo menos agora nem tanto, mas quase concordarem em sexo com criança. Existe crime de pedofilia, mas nós estamos vendo isso hoje, e recentemente, doutora Rosemar e pastor Felipe, tivemos aqui no nosso estado agora, 15 dias atrás, um casal
ele fez coisas horrendas com um filho de 2 anos e 8 meses, a doutora deve ter acompanhado, por certo? Muito triste. Não é? Foi maltratado e, segundo o relatório, a pesquisa feita, me falta a palavra agora, a perícia feita, que teve sêmen, inclusive, ou seja, a criança foi constatado na roupa que foi estuprado o menino de 2 anos e 8 pelos pais. Então você vê que essa ideologia que vemos falando já há algum tempo, e a trombeta está sendo tocada, a erotização das crianças nas músicas de décadas atrás, gente, é brinquedo, é coisa assim, só que isso agora chegou de tal ponto que quase nós não podemos falar contra, nós não podemos orientar os nossos filhos para aquilo que entendemos que é o correto. Filho, homem é homem, menina é menina. Né? Se fazem coisas, processam ministros, governadores, deputados que eles possuem, né, aqueles que exercem cargos eletivos, a sua imunidade, o que dirá nós, cristãos, que não temos, digamos, esse escudo ao nosso favor. Uma palavra da nossa irmã sobre ideologia de gênero, dá uma palavra inicial, introdutória, sobre qual o que nós, igreja, que tipo de risco nós estamos passando hoje. Que a irmã trabalha com casais, é a mãe de 3 filhos, e sabe o que está acontecendo, por certo é conselheira de mães que têm filhos ainda crianças e adolescentes. Irmã Rosimar Calais. Pastor, só para, aproveitando o que o senhor falou aí com relação a esse caso desse menino, dessa criança, né, de 2 aninhos de idade, é um crime tão repugnante, tão nojento, tão bárbaro, né, que nós, sociedade, nós, pessoas normais, olhamos para isso e sentimos náusea, na verdade, dá nojo. Mas, infelizmente, existe um movimento para desconstruir esse crime e trazer ele como uma doença. Né? Isso aí a gente já viu na mídia, infelizmente hoje as pessoas estão trabalhando para desconstruir aquilo que é crime, banalizar e trazer essas pessoas como pessoas problemáticas, como doentes, como vulneráveis, ou seja... E acontece algo recorrente no Brasil que é a impunidade, não é, doutora? Exatamente. A impunidade, então, é uma coisa terrível. O senhor citou um texto que eu tinha deixado aberto aqui para ler, para começar a minha fala, no primeiro livro da Bíblia, né, Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz: assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea ele os criou. Ponto. Isso aqui basta para nós. Mas nós estamos vivendo um tempo, como o senhor falou, de uma agenda, de um projeto diabólico, de desconstrução disso que Deus fez. E esse projeto continua em andamento com todas as forças. Mas com todas as forças. Ele tem vindo numa alavanche contra a igreja. É aquilo que nós estamos estudando nas lições de escola dominical desse trimestre. São as sutilezas